do Monark, vulgo Gabriel Agreste, como ele passou de Hawkmoth para Monark, como ele negligenciou cada vez mais o seu filho ao longo do caminho. E se esse vídeo chegar a 10 mil likes, eu já faço analisar esse homem expressivo. No primeiro tópico, a evolução do personagem do Gabriel Hawkmoth ao longo dessas quase 5 temporadas inteiras. Deixando a figura do Hawkmoth de lado nesse começo, Gabriel Agreste é mencionado desde sempre pelo Adrian ou que falasse do seu famosíssimo pai, se mostrando um homem recluso que não saía de casa nem para ser jurado pessoalmente em um concurso, participar de um programa ou nada do tipo. Se mostrando um homem frio, insensível e muito duro com o seu filho, que o manteve em casa a maior parte da sua vida e relutou muito em simplesmente deixá-lo virar um colégio como qualquer adolescente. Adrian já disse várias vezes que após a morte da Emily, ele mudou, tão focado no seu luto pela sua esposa que muitas vezes esquece que ainda tem um filho e ele também sofre, raramente demonstrando carinho a ele como ele estava mandou, nunca dando nem o mínimo que o Adrian precisa, mas na cabeça dele aquele é o certo. Foda como esse coitado se sente. Gabriel não gosta de receber ordens ou dar ouvidos a ninguém, sejam super-heróis ou colegas de trabalho muito próximos como a Natalie, zerando todos os requisitos de péssimo pai, ausente na vida do filho pelos seus dois trabalhos, o oficial e o por debaixo dos panos. Como Hawkmoth, ele é tudo isso e mais um pouco, determinado a mandar vilões se aproveitando do sentimento das pessoas para derrotar dois adolescentes que o impedem de conseguir as joias mágicas necessárias para ele reviver a sua esposa e, na cabeça dele, voltarem a ser uma família perfeita. O que é a falta de conversa com o Dr. Luca não faz na primeira temporada, sempre no seu covil e jamais saindo dele, sempre esperando que alguém derrote Ladybug e Cat Noir, algumas vezes até pondo seu pescoço em risco para que isso aconteça, ou o do Adrian colocando no fogo cruzado. O máximo de público que ele fez em Origins Parte 2, se pronunciando para Paris inteira e querendo jogar a culpa da lambança toda em cima dos heróis ao invés nele, provando o quão manipulativo ele é com as pessoas. Já na segunda temporada, seu acontecimento mais importante foi em O Colecionador, quando Adrian pegou o Grimório dos Miraculos e Gabriel o proibiu de ir à escola novamente, não ligando nem um pouco para o seu filho se aquilo podia significar que Ladybug e Cat Noir descobririam sua identidade, se acomatizando e fingindo ser uma vítima para tirarem os dois do seu rastro, e novamente dando uma migalha de atenção ao seu filho. Pelo resto da temporada, Gabriel permanece igual, mas Hawkmoth passa a agir em planos mais arriscados, como quase deixando seu filho morrer para ver se ele era o Cat Noir, que de compensação deu uma horinha de paternidade para ele, ou arriscando inundar Paris inteira. Mas fora os planos surreais, ao descobrir sobre os outros Miraculous e as evoluções de poderes dos heróis, a ambição de Gabriel passa a crescer e ir além de simplesmente pegar os brincos e o anel para realizar o seu desejo. Ele continua sendo duro demais com Adrian, que qualquer migalha vinda do pai ele já acha incrível e que ele está sendo bom, fracassa com sua acomatizada mais poderosa, quase realmente desistindo da vilania para de fato voltar a ser pai do Adrian em alguém menos desprezível, mas pela oportunidade de acomatizar uma portadora de Miraculous, volta com tudo, e mesmo com sua derrota, sua esperança é reacesa, pois se Ladybug cometer um erro, ela poderá cometer outros. Finalizando a temporada com maus tratos a Honoru e seu plano mais ambicioso até aquele momento, atacar como Scarlet Moth, perdendo por culpa do talismã e tantos heróis. Porém, foi salvo por Mayura, sendo novamente totalmente insensível com seu filho no primeiro Natal dele sem a Emily, que Natalie teve que consertar no final. No filme de Miraculous Shanghai, vemos o quão Gabriel é ambicioso há décadas, pois tudo que ele fez para encontrar o Prodigious foi um investimento de 15 anos atrás de um artefato mágico semelhante a um Miraculous. Durante a terceira temporada, temos um nível ainda pior de riscos e coisas a perder, como a Natalie virando Mayura, que Gabriel permite que ela use o pavão algumas vezes, não só para salvá-lo de uma situação impossível, como no final da temporada anterior. Eita, como não liga pra ninguém. Em raríssimas vezes ele se arrisca sozinho, tipo em Animestre, saindo para ajudar o acomatizado, ou começando a descobrir o potencial oculto em Layla Rossi, e mais migalhas do Adrian. Só que os principais planos estão trazendo Mayura de volta e deixando que Natalie piore cada vez mais, ou manipulando Layla para causar a quase acomatização da Chloe novamente, que ele tanto queria, ainda usando a Mayura ou o Scarlet Moth 2.0, não dando certo justamente por ter abusado demais dela, e além de visitar constantemente o cadáver da Emily para ficar enchendo o ouvido dela, parecendo a Tiana cantando "Estou quase lá", ao saber que não é o Hawkmoth do futuro, mesmo que o futuro seja incerto, inicia sua rixa com seu sobrinho Félix por roubar uma das suas alianças, e só quando Natalie já estava acabada demais que ele é proíbe de usar o pavão novamente, e mesmo contrariando ele, no fim da temporada pede para que use mais uma vez para mais um grande plano envolvendo Chloe Bourgeois, não saindo totalmente de mãos vazias desse desastre. Ganhou uma paciente para cuidar e toda a tradução do Grimório dos Miraculos. Fora a linha do tempo de Cat Blanc mostrar o como ele pode ser cruel com o próprio filho ao descobrir que ele é o Cat Noir. Na verdade, até antes acabando com o seu namoro para poder acomatizar uma pessoa. Em Miraculous Nova York, ele só permitiu que Adrian viajasse para encobrir seu rastro de Hawkmoth atrás de um Miraculous perdido, que ele poderia usar para ameaçar o planeta inteiro, novamente não considerando seu filho, só para conseguir os brincos e o anel, felizmente derrotado pelos heróis franceses e americanos juntos.
Por isso que esse vídeo parece mais de involução do que evolução. Agora chegando na quarta temporada, que essa terminou de instaurar a loucura na cabeça do Gabriel e os escrúpulos que ele pouco tinha foram desaparecendo. Com a tradução, ele pode inventar o Miraculous do Pavão e usá-lo para fazer Jeromorph, uma versão mais poderosa que o Rockmorph para agir sozinho, agora que Nathalie está de cama. Porém, nem assim ele para de depender dela ou dos planos mais brilhantes virem dela, apostando alto algumas vezes saindo do seu covil para tentar pegar Lady Noir juntos e por si só. Podemos coisa que só faz sentido na quinta temporada, e o qual a rixa entre ele e Félix cresce, fazendo de tudo para recuperar a aliança roubada e mesmo assim falhando. Mas isso foi a porta de entrada para ele descobrir sobre os talismãs mágicos e mais pra frente evoluir seus poderes desbloqueando os Megacumas. Nessa temporada também ficou nítido o controle sutil de Gabriel sobre Adrian, que é um ser de monstro, só respeitando um pouco seu filho quando não aclimatiza quando ele está triste, tentando ser pai nesse episódio, mas anos de indiferença não se curam do dia pra noite. Porém, de resto, o coitado do Adrian é que luta. O maior ato do Gabriel foi ele se aproveitar de conhecer as identidades de alguns portadores para tentar enganar Ladybug, falhando, depois tentando atacar a mais importante para ela, também falhando e ficando muito frustrado que ela não esteja cometendo os erros que ele precisa que ela cometa. Novamente o vemos sendo muito cruel com o Adrian ao descobrir sua identidade numa linha do tempo apagada, e com Ladybug chamando tantos heróis, ele começa a cobiçar todos os Miraculous possíveis, que no seu grande plano de final de temporada, dessa vez ele pensou no filho mandando pra longe, falhando novamente, mas graças ao temível Félix, abriu mão do Miraculous do Pavão pela aliança e todos os outros Miraculous da Ladybug, ficando em êxtase com tanto poder, e a partir desse dia se tornou o Monark. Calma que tá quase acabando. E agora, na quinta temporada e atual, mesmo sem todos os episódios, podemos ver que o Gabriel evoluiu muito em todos os sentidos possíveis. Ao se tornar monarca e ter tanto poder, ele podia ter salvo a vida de Emily e Nathalie, mas por querer mudar mais do que apenas a vida delas com o desejo, perdeu o Miraculous do Coelho na cobiça e a confiança da Nathalie ao perceber o quão louco ele está e desfocado do seu objetivo original. Monarca ainda tentou descobrir quem é a Ladybug, mas se arriscar pessoalmente o fez quase perder tudo 2 vezes. Assim voltou para a escuridão e ficou semanas no off para derreter os Miraculous, reconfigurá-los e criar as Alliances, no intuito de todo parisiense usar e receber os poderes dos Miraculous sem risco dele perdê-los de novo. Inclusive, pelas Alliances, Marinette quase teve sua identidade revelada instantaneamente. Nessa temporada em específico, ele se arriscou algumas vezes pessoalmente sem depender de um grande akumatizado ou da Nathalie nisso. Como em destruição, ilusão ou até deflagração, quando conseguiu as identidades das novas portadoras, virou um Monarbug, mas por causa da Marinette e da resistência, perdeu sua grande chance. Mas o mais importante de tudo, ele foi cataclismado sem querer pelo próprio filho. Cataclismo esse que piora a cada dia que passa e só deu mais alguns meses de vida antes de Gabriel ir de arracha pra cima. Pro Adrian agora e Nathalie se dispõe a ajudá-lo. Não que confie nele para usar o poder supremo, quase descobrindo as identidades dos dois por alguém, mas esse alguém foi embora. E não é nem um pouco bom ou pai para o Adrian quando o assunto é seu namoro com Marinette. Ele tomou e tem um acordo de longa data de que Adrian e Kyoko devem ficar juntos. Por isso ele abomina a relação deles e faz de tudo para impedi-la. Até mesmo mandar o seu filho para Londres ou querer akumatizá-lo de todo jeito, sem se importar mais com seus sentimentos. Do cataclismo e sua raiva de Adrianette, Gabriel não percebe o quão Layla Rossi fica cada dia mais perigosa, descobrindo todo o seu segredinho, fora ser monarca da sua esposa morta e que ele era pobre antes de Oda descobri-lo, por isso ter tanta vergonha do seu passado. E com certeza irá se arrepender de subestimar alguém tão perigosa quanto ela, ou perder seu Miraculous para Ladybug ou para alguém. Tudo isso que vocês já devem estar perdidos com tanta informação, Gabriel passou de um pai ok para um super vilão que esquece do próprio filho, para um vilão ainda mais determinado, a um vilão imprudente, um vilão obcecado e atualmente um vilão totalmente lunático que não sabe mais nem quais são seus objetivos. Agora vamos falar um pouco do uso de Miraculous por parte do Gabriel, no que ele é bom e no que ele não é, ao começar pelo Miraculous da Vampira. Esse temos que realmente tirar o chapéu pro Gabriel, porque ele sabe usar muito bem. Nesse caso, a prática realmente leva à perfeição. Ele aprendeu a ler e a entender os outros através de suas emoções negativas, conseguir pegar múltiplos alvos só com um Akuma e calcular o que é necessário para akumatizar uma pessoa, fora saber quem tem potencial para isso e quem não tem. Miraculous da Joaninha, uma vergonha. Esse Joãozão ainda conseguiu nem chamar um talismã. Miraculous do Gato, nunca nem usou o cataclismo nas poucas chances que ele teve. Miraculous da Raposa, esse ele sabe usar muito bem, criando uma miragem do Mira Colecionador só para enganar Lady Noir num mega plano ou fugir quando necessário. Miraculous da Tartaruga, não tem muito o que dizer sobre esse aqui, não é um poder que precisa de geometria espacial para usar ou para prender alguém nele. Miraculous da Abelha, mestre em paralisar algumas pessoas, principalmente o Cat Noir e gente desavisada. Miraculous do Pavão, péssimo. Ainda que ele soubesse criar criaturas como ele imagina, nunca soube realmente usá-lo como Argus sabe e se recusava a combinar com a maioria das acumatizações, o maior hater dos Amoks. Miraculous do Rato, usa ok levando em conta a complexibilidade desse poder.
Miraculous do Touro foi cirúrgica em usá-lo para se proteger do Plague, mas não em evolução ou para proteger o Miraculous do Gato. Miraculous do Tigre nunca usou. Miraculous do Coelho, ele sabe andar bem pela toca de coelho, mas de longe usou muito mal por não saber suas prioridades temporais. Miraculous do Dragão só usa para fugir na covardia dele. Miraculous da Cobra, aparentemente ele não soube usar muito direito não. Miraculous do Cavalo. Esse ele usa muito bem porque usa o tempo inteiro para mandar akumas ou se locomover ou enfiar em todos os seus planos. Ele basicamente vive à base do viajar. Miraculous da Cabra, sem uso. Miraculous do Macaco, sem uso. Miraculous do Galo, usa relativamente bem se ele fizesse algo a mais do que só ficar invisível com sublimação. Miraculous do Cachorro, foi bem esperto em marcar o Miraculous do Coelho com ele para sempre encontrá-lo, mesmo no final. E Miraculous do Porco, sem uso. Agora, num ponto muito importante, os relacionamentos de Gabriel Agreste, ao começar por sua relação com Natalie Secker. Natalie é amiga de longa data tanto de Gabriel quanto da Emily, que sendo uma caçadora de tesouros, ela se comprometeu em conseguir os Miraculous para a família dele, coisa que é seu objetivo até hoje. Natalie era muito próxima da Emily, mas no que diz respeito ao Gabriel, sempre o respeitou e cumpriu suas ordens, a enxergando mais do que uma simples empregada por ajudar tanto ele e o seu filho, em que percebemos uma suposta paixão da Natalie pelo Gabriel, nunca correspondida, mas que sempre se dispôs a ajudá-lo. Isso até atualmente eles só são colegas de trabalho à beira da morte. Emily Agreste. Por mais que essa querida sempre apareça morta nos episódios, Gabriel a amava genuinamente de uma forma apaixonante e profunda, tanto que aparentemente ela era a única coisa que o deixava longe do caminho do mal. O amor que eles sentiam um pelo outro era tão forte que Gabriel foi incapaz de aceitar sua morte, decidindo se tornar um super vilão no lugar. Adrian Agreste. Gabriel tem sim um senso de proteção muito forte com o Adrian, só que isso é mais um senso de posse do que de amor mesmo. Dá pra ver isso quando Adrian faz qualquer coisinha e o primeiro intuito do Gabriel já é querer tirar todos os seus amigos pra sempre. E atualmente a namorada. Desde o começo da série, Gabriel é distante de Adrian sem ter ideia do que acontece na vida do seu filho, não só como Cat Noir, mas a escolar e as amizades também. Antes o respeitava ao ponto de jamais akumatizá-lo sem saber que era o Cat Noir, mas isso mudou. Quer se aproveitar dele como akumatizado e agora da consciência pesada dele mesmo, do que realmente achar que ele merece. É tão inexpressível. Noru, o homem da transmissão. Gabriel nunca respeitou o Noru e jamais viu ele como algo além do seu Kwame e escravo. Nada mais. É cruel com ele, grita com Adrian se Natalie não estivesse presente lá em nome da Emily. Marinette do Pensheriff. Antigamente, Gabriel cagava e andava para Marinette como qualquer outro amigo do Adrian. Até gostava um pouco dela, porque foi ela quem devolveu o Grimório para ele e apreciava seu talento como designer. Porém, que não conseguiu akumatizá-la, passou a não gostar da resistência dela e atualmente poderia fuzilá-la com os olhos de tanta insistência dela em querer namorar o seu filho, ou de realmente desafiá-lo, determinado a destruí-la. Olha quem diria. Félix Fato. Sendo quem é, Gabriel nunca gostou do Félix, porque ele nunca gosta de ninguém. Só que quando chegou o momento dele realmente fazer algo e roubar a aliança do Gabriel, guardou um rancor genuíno por ele ao ponto de ameaçar libertá-lo da realidade ou ferir a sua mãe. Não sendo páreo pro intelecto do Félix, nem ali e nem como Arcos, mesmo tendo a aliança de volta, quer o Miraculous do Pavão também e que ele pare de ser uma ameaça para os seus planos. Tomoe Tsurugi. Não tem muito o que falar sobre essa velha, mas eles se conhecem há muito tempo e têm acordos de longa data envolvendo os Miraculous para que quando Gabriel consiga o desejo supremo mude o mundo para ela também e que os filhos dele se monstros fiquem juntos. Fora que ela não leva desaforo para casa e não deixa ser intimidada nem pelo Gabriel. E por fim, de relevantes, Layla Ross. Gabriel passou a ver a Layla apenas como um peão que ele podia mover sempre que precisasse agir contra a Ladybug ou causar outras akumatizações. Deixaria namorar o Adrian um dia e tornou o rosto da marca Gabriel Agreste e das alianças. Mas no primeiro momento que viu que ela não estava cumprindo o prometido ou sendo incômodo, a dispensou e tratou como se não fosse nada. Porque é isso que ela é pra ele, nada. Jurando que ele irá se arrepender das designs do Gabriel, ao começar por sua versão de Rockmoth. Ele era um dos poucos portadores ao cobrir sua cabeça quase inteira, já que ninguém poderia saber quem ele é. Em que sua roupa é praticamente um terno roxo escuro com uma máscara cinza, de uma borboleta. Ele torna tudo isso totalmente vermelho na versão de Scarlet Moth, até mesmo o Miraculous da borboleta. Evoluindo para Shadow Moth com o Miraculous do pavão, ganha detalhes roxos mais claros, como tornando seu terno um paletó roxo com rabo de pavão, um visor parecido com o da Mayura e tem uma senhora gola. O Monarch 1.0 tinha um belo vitral de borboleta no do gato que ele ainda não tinha pego, sendo a única a mostrar o cabelo do Gabriel e usando apenas uma máscara ao invés de cobrir grande parte da sua cabeça. Fora ter Miraculous demais, escura novamente, olhos azuis tenebrosos, vários anéis miraculosos e até a pele do velho ficou roxa, ganhando um rabão de gato e pavão e parecendo um pantera negra do mal. E também foi Monarch Bug por um episódio, mudando seus olhos para vermelhos e ganhando pintinhas e vermelho por boa parte do seu visual normal de Monarch.
um terno semelhante ao do Rockmoff, mas um visor vermelho e o cabelo vira parte da cabeça. E no alerta spoiler, que quem não quiser ver, pula pra esse tempo aqui. Ainda na quinta temporada, ele se aclimatizará em Night Tormentor, um colecionador purpurinado que terá uma arma diferente de um livro ou um tablet. E agora essa toda branca, com cabelo diferente, que consegue esconder muito do seu Gabriel Agreste, o Rockmoff, colecionador, Xenomorph, Xeronoir, Monarch 1, Monarch 2, Monarch 2, passou de um vilão insensível e afastado do seu filho para um imprudente, ganancioso, pouco preocupado com seu filho, totalmente consequente, maníaco, determinado e que jamais dará ouvidos a ninguém que não seja ele.